Olá, meus amigos, tudo bem? Então a gente vai ver aqui a caixinha área de transferência, onde a gente tem os comandos básicos aí de cortar, copiar e colar. Vamos lá? Eu vou aqui selecionar uma base de dados e aí eu vou copiar ou recortar essas informações. Recortar, se eu não quiser fazer uma cópia dessas informações, eu vou retirar essas informações dessa planilha e colocar numa outra planilha, ou copiar para fazer uma cópia dessas informações. Vamos usar a opção de copiar. Eu vou aqui na minha planilha em branco e aí eu tenho a opção de colar diretamente, certo? Ou eu posso ir aqui escolher uma dessas opções. Colar foi o que a gente acabou de fazer. Fórmulas. Eu vou colar somente as fórmulas. Eu vou aproveitar as fórmulas existentes na minha planilha original, fórmulas e a formatação de número. Então, deixa eu desfazer aqui para vocês observarem a diferença. Vamos lá, vou copiar aqui novamente as minhas informações. Vamos lá. Então, por exemplo, fórmulas, está aqui, eu copiei aproveitando as fórmulas. No caso, como eu não tinha fórmula na minha base original, ele copiou as informações tal e qual estavam lá. Eu vou aqui na opção fórmulas e formatação de número. Se vocês observarem a coluna H, ela vai mudar a formatação para percentual, tanto H quanto AK e por aí vai. Vamos em frente. A opção de colar, mantendo a formatação original, então ele vai formar a tabelinha bonitinha, formatadinha do jeito que ela estava. A opção de colar a tabela sem as bordas. Aqui ele conservou as bordas porque as bordas já estavam presentes na minha planilha que eu estou colando. Eu vou retirar aqui as informações para vocês observarem. Copiar aqui novamente os dados. Então vamos aqui novamente, ó, colar sem as bordas. Ele colou toda a minha planilha sem aproveitar borda alguma, tá? Colar sem, mantendo a largura da coluna original. Então ele vai aqui aproveitar, ele vai redimensionar todas as colunas, aproveitando as informações de largura das colunas da minha base de dados original, de onde eu retiro as informações. E aí tem uma outra opção aqui bastante interessante, que é a opção de transpor. Essa opção de transpor, ele vai basicamente inverter as linhas pelas colunas. Então ela é bem interessante se você precisa fazer uma visualização diferente na sua base de dados. Enfim, em algum momento você pode precisar desse tipo de visualização, tá? Ele tem ainda, seguindo aqui a nossa sequência, algumas outras opções de colar valores. Ele vai colar somente os valores da planilha, sem aproveitar a formatação, sem aproveitar fórmulas, sem aproveitar absolutamente nada, a não ser os valores existentes. A opção de valores e a formatação de números, ou seja, se eu tenho algum percentual, alguma moeda, ele vai aproveitar, como aconteceu aqui, por exemplo, na coluna H. Colar valores e formatação original, que é basicamente o que a gente já tinha visto anteriormente, tá? E aí a gente tem outras opções de colagem, né? De colar, por exemplo, somente a formatação. Então ele vai colar só o esqueleto aqui da tabela. A opção de colar o link. Então ele vai gerar aqui um link para a sua base de dados. Ó, ele acabou de gerar um link aqui. Isso aqui depois a gente vai ver com mais tranquilidade ao longo do curso. Uma outra opção que ele tem, eu vou copiar aqui novamente. Vamos lá. Uma outra opção é colar com uma imagem. Então, se vocês observarem, isso aqui acabou de virar uma imagem.
e colar como imagem vinculada, que ele vai gerar um link para a minha base de dados original. As alterações que eu fizer lá vão ser refletidas aqui nesta imagem, as alterações que eu fizer aqui na minha planilha, tá? Vou copiar aqui novamente as informações, só para a gente fechar aqui a nossa caixa de diálogo de área de transferência. Tem uma última opção que é colar especial, que ele vai abrir uma janela com diversas opções que combinadas elas equivalem ao que a gente acabou de falar aqui. Lembrando que ela tem aqui uma informação adicional que você pode estar fazendo operações. Então, se você tem uma tabela com informações que você já colou aqui, por exemplo, aí você pode, nessa caixinha aqui, quando você insere os valores, se você escolher adicionar, ele vai adicionar os valores da sua coluna, da sua base de dados original, com a sua base de dados onde você está inserindo as informações. Se você escolher subtrair, ele vai subtrair essas informações que contêm números. Se você escolher multiplicar, ele vai multiplicar as células que contêm os números e dividir também da mesma forma. Lembrando que para fazer isso, a sua base de dados original e a sua base de dados nova, elas têm que ter o mesmo tamanho, né? O mesmo tamanho de colagem, de copiar e de colar. A mesma quantidade de células e a mesma quantidade de colunas, para que ele possa fazer a correspondência de cada linha, de cada coluna para as células, e então fazer essas operações aí básicas da matemática, ok? Essa foi as nossas opções de cortar, copiar e colar. Tem um outro comandozinho aqui bastante interessante que ele facilita bastante a nossa vida. Eu vou aqui, por exemplo, selecionar uma linha, aí eu vou aqui no pincel. Quando eu vou aqui no pincel, o meu cursor do mouse ele muda, ele passa a ter um pincelzinho aqui do lado, e toda célula que eu selecionar a partir de agora, ela vai herdar a formatação da célula de onde eu puxei esse pincel. Então, se vocês observarem, todas as minhas células aqui que eu escolhi, a partir da minha seleção inicial, elas ficaram com essa formatação azul, né? E com as bordas. Bom, gente, é isso. Essa foi a primeira aula sobre a caixa área de transferência. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. E até a próxima, ok? Um abraço, até mais.